Pai, nós te agradecemos pela vida da tua serva, que prontamente, Senhor, atendeu o convite, não o meu, mas dos céus, para estar falando conosco no nosso ministério da maternidade. Pai, usa ela poderosamente, como o Senhor sempre tem usado, ó Pai, que ela possa falar e não se calar. Tudo aquilo que o Senhor já tem falado com ela, que nós possamos abrir os nossos corações, toque nos olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Deus, as suas instruções, ou a sua correção, ou o que o Senhor quiser nos trazer nessa tarde. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém. Oh, glórias, Deus maravilhoso. Quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, enquanto você encontra aí, lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, eu quero agradecer enquanto você encontra aí, agradecer a Deus primeiramente por essa rica oportunidade de poder estar na casa dele, na presença dele mais uma vez, pela vida da pastora Vanusa, amém? Deus continue abençoando a vida da pastora, amém? Esqueci o nome, Idalina. Eu já pude alguma outra oportunidade de estar neste ministério, foi uma bênção. Já estive lá com o pastor Marcelo também, no Parque Sabiá, eu acho, né? Então já estivemos lá, para a honra e glória do Senhor. Não é sobre placa de igreja, né? Mas é sobre o reino do Senhor. Nós se reunimos para adorar e engrandecer o mesmo Deus, né? Então eu sou ali do ministério Igreja Pentecostal Ebenezer, tá? É uma igreja que preza pela palavra, uma igreja que ama a palavra. Porque pode ter tudo, se não tiver a palavra, nós não temos alimento. Sairemos do mesmo jeito que entramos, né? E eu já pude ouvir a palavra de Deus ao meu coração nessa tarde. Testemunhos lindos, me emocionei bastante. Porque às vezes nós olhamos para dentro de nós e achamos que nós estamos carregando fardos pesados demais. E uma vez Deus ele falou isso com o meu esposo. Porque pela misericórdia... Já vamos ler, calma aí. Quer sentar? Senta, fica à vontade. Só segura aí com o dedinho aí, tá bom? Em Mateus. Uma vez, meu esposo ele estava conversando com Deus a respeito disso, porque os patrões dele são evangélicos, cristãos, só que são pessoas de um nível alto, falando financeiramente. E ele foi questionar a Deus, falar sobre isso, né? Que, Senhor, é fácil assim. É fácil pregar numa live, é muito fácil você pregar num apartamento de 1,5 milhão. É fácil você pregar desse jeito, mas e ir diante dos hospitais, nas favelas? E eu trago isso como testemunho do meu esposo, que a gente é uma carne só, né? E Deus falou ao coração dele, falou assim: filho, presta atenção. Vou falar com as minhas palavras, mas no meio de cada pessoa eu preciso levantar alguém. E às vezes tem pessoas que você não vai conseguir chegar pelo nível social que você tem. Só que aí eu levanto alguém lá, do mesmo nível, para poder falar do meu amor. E meu esposo, ele entendeu isso. E ele falou: é verdade. Você vê o que Deus falou no meu coração? Que Ele precisa levantar em cada nível uma pessoa para poder falar do meu amor. Porque nós não vamos conseguir atingir todos os níveis. Aí Deus ainda olhou para o meu esposo e falou assim: enquanto você olhar para cima, você sempre vai aceitar e entender que você é o pequeno. Só que quando você aprender a olhar para baixo, você vai ver que tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua. Tem pessoas que estão numa situação a qual precisam muito mais que você, e você não vai mais analisar a tua dor como a única dor do mundo, porque às vezes nós estamos assim. Olhamos para o nosso cenário e falamos: é um cenário que
Meu Deus, é o fim do mundo. Só que quando você começa a olhar ao seu derredor, você vai ver que tem pessoas que estão em cenários muito mais difíceis do que o seu. Só que entenda uma coisa, Deus, Ele não dá nada que nós não podemos carregar. Aí o que Ele faz? Ele capacita aquele, Ele capacita esse, Ele capacita eu, Ele capacita você, para poder a gente continuar permanecendo diante daquilo que Ele quer que nós venhamos permanecer. E é interessante porque nessa tarde aqui Deus falou muito ao meu coração. E não foi simplesmente porque alguém abriu a Bíblia e começou a folhear ela. Não, porque Deus, Ele tem suas maneiras de falar com o seu povo. Deus, Ele falou ao meu coração através dos louvores, através dos testemunhos. Quantas vezes nós não conseguimos nem sequer agradecer a Deus pelo que eu tenho? E isso Deus falava ali no meu coração: filha, você às vezes não agradece pelo que você tem, mas tem pessoas que estão em situações muito mais dolorosas. E isso não é para que você venha, ai, tadinho de fulano, tadinho de ciclano, não. É para que você venha entender que o que Deus te deu, você é capaz de carregar. Você é capaz de continuar com o que Ele te deu. Então assim, para cada um, Deus dá conforme já foi dito aqui. Tudo é propósito e plano de Deus, e Deus fala aos nossos corações. E eu quero que nessa tarde você venha entender diante da palavra dEle agora, que Ele vai continuar falando conosco. No livro de Mateus, capítulo de número 15, abre aí, pode continuar sentada, abre aí. Mateus capítulo 15, Deus maravilhoso, glória a Deus. Eu creio que nessa tarde você sairá daqui agradecendo, louvando, engrandecendo ao Senhor pelo que Ele te fez, pelo que Ele é na sua vida, por tudo que Ele tem confiado na tua mão. Ah, Jesus, nós te agradecemos, meu Pai. Capítulo de número 15, verso de número 21. Deus maravilhoso. Confesso, amada igreja, que quando eu recebi o tema deste culto, me chamou muita atenção, a qual fala de Joquebede. Já foi falado aqui pela pastora Vanusa, de forma simples, mas de forma objetiva. Nós temos os nossos filhos, mas eles não são para o mundo. Estamos no mundo, mas nós cremos que nosso lugar não é aqui. Tem uma morada preparada para mim e para você. Aleluias. E nós precisamos profetizar isso sobre a nossa casa, não é, pastora? Sobre os nossos filhos. Livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: e partindo Jesus dali, ele foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, ela clamou. O que ela fez, igreja? Dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu em palavra. E os seus discípulos, chegando até ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ministrava no meu coração através dessa mensagem. O tema deste culto de hoje vai falar a respeito de uma mãe que buscara para o seu filho, uma mãe que protege enquanto ela pôde, com a força dos seus braços, o seu filho. Só que chegou um tempo, com 3 meses, ela precisou agora preparar o seu filho para que ele fosse Joquebede, o tema deste culto.
Só que nessa história de Mateus, nós também estamos relatando, a história está nos ensinando a respeito de uma mãe, a respeito de uma mulher, que ela tinha uma grande necessidade, não dela, mas de alguém a qual ela amava. Quem? A sua filha. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela entendendo que Jesus passava por aquelas redondezas, a Bíblia relata que aquela mulher, ela vai atrás de Jesus. E eu aprendo diversas coisas com essa palavra, com essa história. E a primeira delas é que quando aquela mulher, ela entendia dentro do seu lar a dificuldade que ela tinha, aquela mulher, ela teve discernimento de entender qual era o problema que ela tinha, qual era a causa agora que estava sobre o lar dela. Aquela mulher, ela entendeu que não adiantava ela procurar em médicos. Aquela mulher, ela entendeu que não adiantava ela procurar em doutores. Não adiantava, porque o problema que estava sobre o lar daquela mulher era um problema espiritual. E muitas das vezes nós precisamos ter esse discernimento na presença do Senhor. Entender que tem problemas a qual eu e você, a qual o homem, a qual o mundo, a qual Deus já deu a capacidade de resolver. Nós precisamos se levantar e levar o nosso problema, a nossa dificuldade até essas pessoas. Só que vão existir problemas em nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida, que são problemas espirituais. E a Bíblia vai nos relatar que aquela mulher, ela teve esse discernimento. Eu ouvi testemunhos aqui nessa tarde, a qual disseram: tem pessoas que nos acolheram, tem pessoas que nos ajudam, estão buscando, e isso é o correto. Mas eu ouvi pessoas aqui também nessa tarde, mães dizendo: eu também estou buscando nele, porque eu sei que é nele que eu encontro força, que eu encontro vigor, que eu encontro entendimento, sabedoria para lidar com aquilo que eu preciso. É pessoas que estão tendo discernimento. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa história é isso. Aquela mulher, ela entendeu que o problema dela era espiritual. E o que ela faz? Ela entende que Jesus está passando pelas redondezas. Agora ela vai pegar e ela vai de encontro com Jesus. Só que entenda que o problema não era com ela, nela, o problema era com a filha. Só que quantas mães e pais aqui vai entender o que eu estou falando? Quando nós temos um problema com os nossos, com aqueles que nós amamos, o problema se torna ser nosso. Aquela mulher, ela tinha um problema com a filha dela. A Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Porém, a filha dela não tinha condição de ir. Quem vai? Aquela mulher vai. A mãe vai agora buscar pelos seus filhos. É o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde. Talvez tem mães aqui que os seus filhos estão em casa. Talvez tem mães e pais aqui que estão com dificuldade dentro dos seus lares, mas não conseguem trazer na casa de Deus, na presença de Deus. Mas eu e você estamos aqui para representar o nosso lar. E essa mulher, ela faz isso. Ela tem discernimento de entender: calma aí, o meu problema é espiritual. O homem não pode resolver, mas eu sei quem pode. Jesus de Nazaré. Eu sei quem pode resolver. Jesus. Foi a mesma coisa que Joquebede, ela pôde sustentar até um certo limite. Mas tem um momento que nós precisamos deixar ir. Entendendo que quando eu e você estamos na intercessão pelos nossos filhos, Ele cuida. E ninguém melhor do que Deus para cuidar dos nossos filhos. Foi Ele que criou, foi Ele que formou, Ele que fez. Então quando tem uma mãe de joelhos, como foi dito, tem filho de pé. Joquebede, ela segurou enquanto ela podia. E quantos de nós não gostaríamos de segurar, de manter os nossos filhos debaixo das nossas asas, de proteger, mas eles precisam caminhar como um dia nós precisamos também caminhar. E a Bíblia relata que essa mulher, ela vai procurar ajuda com quem poderia resolver. Ela vai procurar ajuda com quem poderia solucionar o seu problema. A casa dela tinha uma dificuldade espiritual. E ela vai em busca de quem poderia resolver a sua dificuldade. A Bíblia diz que quando aquela mulher, ela chega,
E ela vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, socorre-me. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai começar a se deparar com algumas dificuldades. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Entenda isso, dentro da história vai dizer que quando ela vinha clamando, aquela mulher, ela clamava porque ela necessitava. Os primeiros que se levantaram foram os discípulos. Senhor, despede a ela. Ela vem gritando, despede ela. Era alguém que não estava vivendo aquele problema. Era alguém que não estava ainda entendendo a dificuldade daquela mulher. Só que sabe o que me chama a atenção nessa história? É que ao ouvir os gritos dos discípulos dizendo: Senhor, despede ela. Eles não pedem para que Jesus viesse resolver o problema dela. Eles pedem para que Jesus despedisse ela. Em outras palavras: Senhor, faz alguma coisa para que essa mulher vá embora. Despede-a. Você vê que a intercessão daqueles homens em prol da vida daquela mulher não era: Senhor, resolva. Senhor, ela está clamando, atende. Não era isso que aqueles homens pediam. Era: despede ela. Despede-a. Só que é muito linda essa história. E eu sei que nessa noite Deus, ele vai continuar falando do seu coração. Porque enquanto aquela mulher, ela ouvia aquelas palavras: Jesus, despede elas. Sabe o que aquela mulher, ela continuava a fazer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava ouvindo palavras contrárias daquilo que ela gostaria de ouvir. Mas a atitude dela permanece a mesma. Qual? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era alguém que entendia: o meu problema é Ele que pode resolver. Então eu não vou parar no primeiro obstáculo que apareça. Eu vou permanecer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que entenda uma coisa. A história vai dizer que ela continua. Depois que os discípulos falam, ela continua ainda clamando. Só que muitas das vezes na minha vida e na tua, nem toda oração que nós fazemos ao Senhor, nós iremos de prontidão receber a resposta que nós gostaríamos. E eu estou falando isso diante da palavra. Tudo que aquela mulher queria era receber do Senhor: sim, filha, eu vou resolver o seu problema. Porque ela vai em busca dele para que o seu problema, qual? A sua filha que estava em casa, endemoniada, fosse curada, fosse liberta. Tudo que ela queria era aquilo. Só que entenda que muitas das vezes a minha e a tua oração, elas não serão respondidas de forma que nós gostaríamos que fosse. Quando eu oro, eu clamo ao Senhor pedindo um sim, eu quero receber um sim. Só que vai ter momentos que Jesus, primeiro, ele não vai responder. E aí que vem o negócio. Porque você olhar com detalhes nessa história, você vai ver que Jesus, ele não responde nada enquanto aquela mulher, ela está clamando. Entenda que era alguém que precisava, clamava, e Jesus estava ali, mas ele estava em silêncio. Jesus, ele estava, quem abre a boca para falar é os discípulos: Senhor, despede ela. Só que Jesus estava, agora imagina a cena aqui comigo. Imagina aqui comigo. Jesus andando, os discípulos andando e aquela mulher vindo atrás gritando. Jesus andando, os discípulos andando e aquela mulher atrás gritando. Aí os discípulos se levantam e falam: Jesus, despede essa daí. Aí, só que ela continua clamando. Jesus andando, os discípulos andando e ela clamando, ela gritando. Aí a Bíblia relata que Jesus, ele não fala nada para ela, nada em palavra. E posso te dizer uma coisa? O difícil para mim e para você é ouvir o silêncio do céu, quando nós queremos ouvir alguma resposta. Aquela mulher clamava, ela queria alguma resposta da parte do Senhor para a vida dela. E Jesus estava em silêncio. Difícil é quando nós clamamos
e o céu está em silêncio. Ó o céu, ó. Sabe por quê? Dá-nos entender que Jesus nem sequer está nos ouvindo. Só que diante da palavra, eu declaro para você nessa tarde, que não é porque Ele está em silêncio, que Ele não está ouvindo o teu clamor. Porque clamamos e esperamos Ele responder. Só que o problema é, e quando Ele se cala? Aí posso te fazer uma pergunta? Qual é a nossa atitude? A mulher clamava. Os discípulos pediam para que Ele viesse despedir ela. Só que Ele, em silêncio. E qual é a nossa atitude quando clamamos aos céus e Ele permanece em silêncio? Qual é a nossa atitude? Posso te dizer uma coisa, qual eu aprendi com essa mulher? Ela continua clamando. Eu torno a repetir isso para você entender. Não é porque o céu está em silêncio que Ele não está ouvindo o teu clamor. Não é porque o céu está em silêncio que Ele não está vendo a tua luta, mãe. Não é porque Ele está em silêncio que Ele não está ouvindo as tuas petições. Não. A Bíblia diz que Ele não responde nada em palavras. Os discípulos se levantam e pedem para que Ele venha despedi-la. Aí, Jesus ele resolve falar, logo em seguida no texto que nós lemos. Só que a resposta do Senhor é a seguinte, para os discípulos. E Ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo ali para aquela mulher? Não. Primeiro silêncio, depois uma resposta contrária do que ela gostaria de ouvir. Não. Eu não fui enviado, senão para as ovelhas da casa do meu Pai. Foi a resposta que Jesus deu diante do que pediu os discípulos. O quê? Despede ela, Senhor. Aí Jesus responde, eu não fui enviado para ela. Eu fui enviado para as ovelhas da casa do meu Pai. Para quem não sabe, essa mulher era uma mulher cananeia. Era uma mulher de um povo pagão. Um povo pagão, um povo que cultuava, um povo que cria em outros deuses. Um povo que tinha outra cultura. E o que Jesus estava dizendo, eu fui enviado para a casa do meu Pai, a casa de Israel. Os judeus. Só que é interessante porque essa mulher ela vai continuar nos ensinando algo que a permanecer persistindo naquilo que eu tenho, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que é meu sonho. Primeiro ele fica em silêncio enquanto aquela mulher gritava, clamava. Enquanto ela pedia socorro com um grito de clamor. Segundo ponto, ele diz, não fui enviado para ela. Aí eu torno a te fazer uma outra pergunta. Quem é você quando a resposta do céu é diferente da que você quer receber? É você dizendo, Senhor, cura, e Ele, não, filha, ainda não é tempo. É você dizendo, Senhor, liberta, não, filha, ainda não é chegada a hora, filha. Quem somos nós quando a resposta é diferente do que queremos receber? Qual é a nossa atitude diante do não do Senhor, diante do silêncio do céu? Quando nós queremos receber um sim e o céu resolve dizer não, qual é a nossa atitude? A atitude dessa mulher, sabe qual foi? Quando ela ouve, não, porque eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela estava presenciando tudo, Jesus em silêncio para ela.
Jesus dizendo não para ela. Só que olha o que a Bíblia diz. Então chegou ela. E o que ela fez? E o adorou. Ah, Jesus, se nós entendêssemos isso. Ah, se nós entendêssemos que os planos e projetos dele é muito maior do que os nossos. Que os sonhos dele para a minha vida e para a tua é muito melhor do que os nossos próprios sonhos. Ah, se nós entendêssemos. Era nós pedindo sim, ele dizendo não, e nós continuaríamos adorando. Era nós pedimos sim, ele dizendo não, mas nós permanecíamos glorificando e exaltando a ele. Porque enquanto ela estava vendo e ouvindo tudo aquilo, a atitude dessa mulher, ela é fantástica e ela nos ensina muito. Porque ela precisava de alguém que resolvesse o seu problema. E ela sabia que o seu problema era espiritual. E só entende do espírito quem é espírito. Ela sabia que não adiantava ela ir sobre os médicos, sobre o melhor doutor que existisse, naquelas redondezas, porque o problema que estava dentro da casa dela era espiritual. A Bíblia diz que quando ele fala não, porque eu não fui enviada a eles, cananeia, ela é cananeia, eles são povos pagões, eu não fui enviado a eles. A Bíblia diz que ela vai o adorar, e o adorando se prostrou. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Era alguém que precisava e clamou, só que ouviu resposta diferente do céu. Sabe o que ela fez? Ela não parou, ela não retrocedeu, ela não voltou para trás. Sabe qual foi a atitude dela? Calma aí, então eu vou chamar mais ainda a atenção do céu. Agora eu não vou só clamar, agora eu vou me prostrar e eu vou continuar adorando a Ele. Sabe o que o Senhor está nos ensinando nessa tarde? Eu conheço, eu sei, eu tenho visto as tuas dores, as tuas petições e os teus clamores. Só que quando a resposta será contrária da que você quer ouvir, não é para você parar, é para você continuar chamando a atenção do céu para que ele venha ouvir, porque ele está vendo. Em outras palavras, essa mulher, ela estava num patamar, clamando. Só que ela entendeu, calma aí, eu preciso fazer algo a mais. É sair do raso e agora começar a ir mais profundo. Se ele não ouviu no clamor, eu vou ir mais a fundo. Agora eu vou me prostrar e eu vou adorar. É ele dizendo não, mas eu estou adorando porque ele é Deus. É ele dizendo não, mas eu continuo clamando porque ele é Deus. É ele dizendo não, mas eu continuo louvando a ele porque ele é Deus. E ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Deus, ele vai apertar muitas das vezes as situações da minha e na tua vida. Não é para nos matar. É para nós se aprofundar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Em outras palavras, é você dizendo, mas eu estou vindo no culto, vem muito mais. Mas eu estou orando, o Senhor está dizendo, ora muito mais. Mas eu estou clamando, clama muito mais. Mas eu estou buscando, busca muito mais. A palavra está nos ensinando. Sai do raso, vai mais a fundo, chama a atenção do céu para a tua vida, chama a atenção do céu para essa situação. Você, primeiro ponto, já entendeu, opa, o homem não pode resolver, a terra não pode, ele pode, então eu vou chamar a atenção é dele para resolver esse problema. Essa mulher, ela vai nos ensinar muita coisa essa mulher vai nos ensinar. A Bíblia diz que diante de tudo que ela ouviu e viu, ela então chegou e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, sabe o que? É Bíblia. Não. Não. E aí? Não. Mais um não ela recebe. Não. Vamos ser sinceros? Talvez no primeiro grito do discípulo dizendo, Senhor, despede essa daí. Se fosse eu e você, nós já teríamos desistido.
Vamos ser sinceros? Talvez nós continuaríamos até clamando, pastora. Só que quando Jesus abrisse a boca, olhasse para os discípulos e dissesse: eu não fui enviado para ela. Talvez nós teríamos olhado e falado: ele não vai resolver o meu problema. Teríamos virado as costas e ido embora. E diante de mais um não. E aí? Não. Ele, porém, respondendo, disse: não. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí sabe o que ela faz? Ela, porém, disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tudo que aquela mulher queria era receber um sim. Primeiro ela recebe o silêncio. Depois ela vai receber 2 não. Só que aquela mulher, ela entendia quem poderia resolver o problema dela. Estava ali diante dela. E essa mulher, ela vai nos ensinar que a perseverança, ela move o coração de Deus. A perseverança, ela move os céus em meu e em seu favor. É alguém que está aqui nessa tarde, mas já está cansado de tanta luta, já está cansado de tanto tentar, mas Deus está dizendo: se continuar perseverando, os céus, ele entra em movimento em que? Em meu e em teu favor. Depois de mais um não, aquela mulher, ela continua perseverando. O problema estava na casa dela. Só que quem estava em casa não tinha condição para vir. Ela veio interceder, ela veio clamar, ela veio pedir por alguém que ela amava. E o que Deus está nos ensinando nessa tarde é: continue perseverando, filha. Continue perseverando, meu filho. Não é o meu silêncio que vai te dizer se eu estou ou não. Ao contrário, não é porque eu estou calado que eu não estou vendo a tua dor, que eu não estou contigo. Ao contrário, eu estou presente nesse barco. Só que permaneça. Continue. Aí ela vai dizer: sim, Senhor. Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela estava dizendo aqui para Jesus? Eu sei que o Senhor veio para os seus. Em outras palavras, eu sei que eu não sou da mesma cultura, do mesmo povo. Eu não sou, eu sei. Eu sei que eu sou pagã. Mas se tiver uma migalhinha, um pouquinho da parte do Senhor para a minha vida, já é o suficiente para mim. É um pouquinho. Entenda que aquela mulher, ela estava pedindo para que o Senhor olhasse para ela só um pouquinho. Depois dos não, depois do silêncio, depois dos discípulos. Então são situações que são, no meio do caminho, elas aparecem para que eu e você venha desistir e parar. São situações, barreiras, levantes que vão aparecer para que eu e você venha desistir do quê? Da minha casa, da tua casa, do meu filho, do teu filho, do meu ministério, do teu ministério, da minha família, da tua família. Só que essa história vai nos ensinar. Calma aí. Família é projeto de Deus, Ele me deu. Então é nele que eu tenho que buscar. Pode levantar o da direita, pode levantar o da esquerda, mas e eu continuo prevalecendo. Eu continuo permanecendo fiel, buscando em Cristo, porque eu entendo que é nele que eu tenho a verdadeira salvação para minha casa, para minha família. É permanecer, é continuar. Levantes vão acontecer, empecilhos, obstáculos, foi dito aqui nessa tarde. Quantos pais e mães pararam de servir a Cristo pelos obstáculos que apareceram aonde? Dentro da casa de Deus. Foi dito aqui.
Pessoas que não têm um conhecimento, não sabe lidar com a dor do outro. Então acaba, sabe fazendo o quê? Colocando pessoas para fora. Ao invés de acolher, ao invés de amar. Foi dito aqui. Só que nós precisamos entender. E para não ser como muitos, para não fazer como muitos, que desistem no primeiro obstáculo, a palavra está nos ensinando, não sou eu. É a palavra que está nos ensinando. O primeiro obstáculo vai aparecer e eu e você vamos permanecer. O segundo obstáculo vai aparecer e eu e você vamos permanecer. O terceiro obstáculo vai aparecer e eu e você vamos continuar. Essa mulher, ela nos ensina muitas coisas. Pode ser que tem pessoas que entraram aqui, tem tantos obstáculos para te fazer parar, mas você continua aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os teus pés estão firmados sobre a rocha, não é sobre a areia. Por isso que você permaneceu. É por isso que você tem tido força para permanecer. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos capazes, mas é porque Ele nos capacita todos os dias. É porque Ele nos faz forte, aperfeiçoando a força dEle diante da minha e da tua fraqueza. A Bíblia diz que ela olha e fala: Senhor, só um pouquinho. Senhor, é só um pouquinho. Eu sei que os cachorrinhos, eles quando estão na casa dos seus senhores, eles comem das migalhas que caem das mesas. Jesus continuava declarando: é para os meus, é para a casa de Israel. Só que aquela mulher, ela continua persistindo. Mãe, não desista. Pai, não desista. Mulher, não desista. Homem, não desista. É a palavra que nos ensina isso, para que eu e você venhamos permanecer perseverantes. Não é porque você é forte, não é porque eu sou forte, porque nós não somos fortes. Não é porque nós somos capazes. Quantas guerras nós precisamos enfrentar. E quantas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, dessa eu não passo. Essa eu não vou aguentar. Mas olha o que a palavra está nos ensinando. Permaneça. Prevaleça. Continue. Persista. O problema era na casa dela. O problema era no lar dela. Se ela tivesse desistido, se ela não tivesse permanecido, mesmo quando houve obstáculos para ela desistir, o que tinha sido daquele lar? Posso te contar o final dessa história? A Bíblia diz que depois que ela olha para o Senhor, ela fala: Senhor, o Senhor sabe que os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para ela e ele vai dizer assim: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito conforme a tua petição. Sabe o que Jesus está dizendo nessa tarde? Sabe o que a persistência minha e sua está nos levando? Sabe aonde ela está nos levando?
a haver movimento nos céus. E os céus responder. E eu não estou aqui dizendo que você precisa somente buscar ouvir aquilo que você quer. Não, eu estou te mostrando dentro da palavra que muitas das vezes a resposta que você quer, o Senhor, Ele não vai ter ela para você naquele momento. Só que o que a palavra está nos ensinando aqui é necessário em você permanecer. Ela estava buscando por algo, por alguém, a qual ela amava. E tem pessoas aqui que estão do mesmo jeito, buscando por vidas que amam. Só que já estão cansadas. Já não estão suportando mais. Tem mães que já está ferida. Porque a maternidade é linda, foi dito aqui. Mas como dói. Como dói. Como dói quando eu quero calar, mas Deus nos manda falar. Como dói quando nós queremos ser abraçados e Deus olha e fala: abraça. Como dói. Como dói quando você olha e diz: Senhor, eu estou precisando. E o Senhor diz: muito bem, faz para o meu, faz para os meus. Sabe o que eu entendo com isso? Não é que Ele nos desamparou, mas é que enquanto nós fazemos para os dele, Ele faz para nós. Então, mulher, desiste não. Desiste da tua casa não. Desiste da tua família não. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus estar falando com pessoas aqui no profundo da tua alma. Ei, mãe, desiste do teu filho não. Desiste não. Filha, não desiste não da tua casa, da tua parentela não. Desiste não. Aquela mulher não desistiu. Enquanto houve persistência da parte dela, sabe o que eu creio? Não está escrito na Bíblia, mas é a forma que eu vejo. Enquanto ela clamava, o céu se movimentava. Enquanto ela continuava prevalecendo, permanecendo em fé, buscando, perseverando, o céu continuava se movimentando em favor da vida dela. Olha o que o Senhor vai falar para ela depois de tudo que Ele ouve daquela mulher. Ele ouve daquela mulher. Ele estava presente, mesmo quando havia silêncio da parte dele, e mesmo quando a resposta era contrária do que ela queria ouvir. Mas Ele estava presente na situação dela, sim ou não? Ele estava ali. Ele estava ali. Aí depois de tudo que acontece, da perseverança, ó mulher, grande é a tua fé. Aí chega o momento dela ouvir tudo que ela queria. Que seja feito conforme a tua petição. O persistir dela levou ela a ouvir o que ela queria. O melhor, além de ouvir, o problema que estava em casa ser solucionado. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Quando ele acaba de falar, naquela mesma hora, sabe aquela mulher, aquela menina que estava em casa endemoniada, que a Bíblia relata? A Bíblia diz que na mesma hora, aquela menina foi liberta. Então, o que Cristo nos ensina nessa tarde
Obstáculos vai aparecer. Situações contrárias vão acontecer. Mas a palavra está nos ensinando, nos instruindo, nos direcionando a quê? A prevalecer, a permanecer confiante, crendo, adorando, clamando diante daquele que pode todas as coisas. Talvez o médico não possa com o teu problema. Talvez o médico já desenganou. Ei, mas ele pode. Talvez essa situação e esse cenário que você está vivendo já desenganaram e já disseram: para que continuar a lutar se não tem mais jeito? Só que nessa tarde eu te convido a não ouvir mais a voz que o mundo tem soado aos teus ouvidos, e dar ouvido somente à voz do Senhor, e a voz dele é: continua prevalecendo, minha filha, continua, só continua, só continua. Tem momentos que vai ser dolorido. Você acha que foi fácil para Joquebede ter que abrir mão, ter que soltar? Você acha que foi fácil? Não foi. Você acha que não doeu? Ela como mãe? Será que nós faríamos a mesma coisa? E aí? Se eu guardar, eu posso ser descoberto, mas cedo ou mais tarde eu vou ser descoberta, porque eu não vou conseguir segurar a situação por muito tempo. E vão matar meu filho. E abrir mão. Só que posso te dizer uma coisa? Joquebede, ela abre mão, mas não é para o mundo. Joquebede conhecia o Deus que ela servia. A Bíblia não diz, mas quero eu conjecturar com um coração de mãe, como eu sou mãe e ela também era mãe. Eu acredito que ela disse, enquanto estava colocando o seu filho ali naquele rio, eu acredito que a petição dela para os céus era: Senhor, até aqui eu pude segurar, até aqui eu fiz o que eu pude, mas a partir de agora está nas tuas mãos. Foi dito aqui, para tudo há um propósito, para tudo há um propósito, e talvez você está segurando isso e não coloca no altar do Senhor. Talvez você tenha tentado com todas as suas forças, só que posso te dizer uma coisa: a força humana, ela tem limite, ela é limitada. A minha força e a tua, ela vai até um certo ponto, mas quem não tem limite nenhum é Ele. Ele é ilimitável. Quando eu e você temos limite, Ele é ilimitável. Aonde eu não chego, Ele chega. Aonde eu não toco, Ele toca. O que eu não posso, Ele pode. Então Deus está nos ensinando nessa tarde: ei, para de segurar. Coloca no meu altar. Mulher cananeia, não tinha mais como ela segurar aquela situação. Não tinha como resolver. O que ela faz? Leva para o Senhor, coloca nas mãos de Deus e permanece. Coloca os cuidados dos céus. Ei, mãe, para de segurar com a força do teu braço, porque não vai adiantar. Vai ter uma hora que você vai cansar e não vai suportar. Aqui, ó, altar do Senhor, melhor lugar nos pés do Senhor. Não foi isso que foi dito para Maria? Isso ninguém tira dela. Então nós precisamos aprender isso, ter discernimento de entender o que eu consigo eu faço, e o que eu não consigo coloca nas mãos dele. Acabou. Mas e se ele me responder contrário do que eu quero ouvir? Permaneça. Sabe por quê? Porque os propósitos dele é melhor do que os teus. Os planos dele é muito maior do que os nossos planos. Então, mãe, mulher, filho, filha, marido, esposa,
permaneça, mas com essa causa no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor. Porque no tempo oportuno, qual o tempo meu? Não, dele. No tempo oportuno, pelos céus, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer que a tua petição seja feita. Que o teu pedido seja feito. Como Ele disse para essa mulher. E se ela tivesse desistido? Por quanto tempo mais ela teria conseguido conviver na situação que ela estava convivendo? Com uma filha endemoniada dentro da sua casa. E se ela não tivesse persistido? Então nessa tarde Deus está nos ensinando. Então eu quero te convidar nessa tarde. Nós vamos fazer oração, vamos, pastora? Nessa oração que nós vamos fazer, neste clamor, a Bíblia diz que essa mulher clamava no início da história. Você vai fazer este clamor, mas não é um clamor de forma qualquer. Faça um clamor com fé, com fervor, crendo que até aqui você tentou, mas agora você vai colocar essa causa nas mãos do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai permanecer. Independente dos obstáculos que apareçam, você vai permanecer fiel, continuar crendo que Ele pode resolver. No tempo oportuno por Ele, tudo irá se resolver. Então creia nessa tarde. Creia, não desista, permaneça. Você que recebe essa palavra, você que entendeu, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora. Glória a Deus. Você que entendeu que existem coisas que são espirituais. E ninguém está aqui para espiritualizar tudo, porque tem coisas que é para médico, tem coisas que é para fono, tem coisas que é para terapeuta, tem coisas que é terrena. Mas tem coisas que é para Deus. Quando eu era muito nova convertida, eu já contei isso aqui, o pessoal da minha casa já sabe, eu comecei a observar. A minha avó era traída por meu avô, apanhava do meu avô, era uma situação sentimental terrível. As minhas tias, o meu tio, todo mundo da parentela do meu pai não era feliz na área sentimental. Depois de 25 anos de casado, minha mãe se separou. E eu, muito nova, convertida, eu fui diante do altar de Deus. Eu falei, em nome de Jesus, na minha genealogia, na minha vida, não. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, o Senhor entrou na nossa história. E eu digo sem medo de ser feliz, o Senhor é glorificado na minha vida sentimental. O Senhor é glorificado na vida sentimental das minhas filhas. E será do meu neto, dos meus netos, e de geração em geração. Porque quando eu era muito nova convertida, irmãos, eu mal conhecia o Evangelho. Mas o Senhor já me deu esse discernimento. Que havia uma batalha espiritual. Havia uma luta, um ataque espiritual sobre a vida sentimental da minha família. Talvez você que está aqui nessa tarde, você está entendendo que tem coisas que estão acontecendo de geração em geração. Ah, meu avô morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer e isso está se avançando. Ei, até quando você vai aceitar?
Ah, meu avô era falência financeira, meu pai falência financeira, eu vivo numa perrengue. Até quando você vai aceitar? Em nome de Jesus, é hoje que você vai vir diante do altar. E se a tua casa, se a tua família está sofrendo algum ataque espiritual, em nome de Jesus, hoje esse demônio vai ter que bater em retirada. A minha Bíblia diz que essa mulher, ela vai levar essa menina diante da presença de Jesus, e essa menina estava endemoninhada. Endemoninhada é um ninho de demônios, não é um demônio só. São muitos demônios que estavam atacando aquela casa, aquela família, aquela menina. Mas essa mãe tomou uma atitude. Você não veio para uma tarde social somente hoje. Você não veio para encontrar irmã, você não veio para apenas comer um cuscuz e tomar um chazinho. Você veio para pelejar pela tua casa, você veio para pelejar pela tua família, você veio para arrancar a tua genealogia das garras do inferno. Porque em nome de Jesus, chega. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor para vir louvar. Vou pedir a pastora Idalina, a pastora Kailane. Vou pedir a pastora Raquel, a outra pastora Raquel que não queria trabalhar, mas Jesus está chamando. Venham aqui à frente. Se você quiser ficar aí no seu cantinho orando, fique aí, mas abra a tua boca, ore, clame. Agora é momento de batalha espiritual. Agora não é momento de você ficar no celular, não é momento de você bater papo. Agora é momento de você abrir a tua boca e clamar. E aqui estão essas mulheres de Deus. Pastor Danilo, caso queira vir nos ajudar também, fique à vontade. Aqui estão essas pessoas de Deus, que têm autoridade no mundo espiritual, que vai te ajudar. Mas se você não quiser vir, fique em paz. Mas abra a tua boca e ore, em nome de Jesus. Se você quiser, saia do seu lugar, pode vir. Se você quiser, você que está passando aí por algum ataque espiritual, algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, venha. Venha, porque aqui existem pessoas que vão orar por você e vai orar com você. Em nome de Jesus. Não volte para a sua casa com a mesma dificuldade. Não volte para a tua casa com a mesma luta. Não volte para a sua casa sofrendo este ataque espiritual. Você veio hoje para que você venha interceder pela tua casa e pela tua família. Acordo estranho e angústia bate, não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insiste, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma. Insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te mandando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar.
Eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que hoje foi. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor em suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esse dia contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te montando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Vai indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor em suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te falei. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor em suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vai fazendo isso mesmo. Confirma, Espírito Santo. Faça isso mesmo. Faça isso mesmo. Confirma. Confirma, Jesus. Confirma, Jesus. Confirma, papai. Confirma, Senhor, essa oração, ó Deus. Confirma, Pai. Confirma pelo poder do teu nome. Aleluia, Jesus. Oh, glória a ti, ó Deus. Sim, Jesus. Confirma, Pai. Confirma mesmo, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. Acabou, irmãs. Chegou ao fim do nosso trabalho. Terminou nosso propósito. Mas o ano que vem tem mais, né? O ano que vem tem mais. Maio tem mais. E que Deus venha honrar vocês. Honrar cada uma que está. Porque eu estou levando a minha bênção. Eu estou indo cheia, transbordando. Estou levando para mim e para os meus. E você? Eu quero ser grata aqui por cada mulher, por cada pastora que veio, que nos abençoou, que abrilhantou essa tarde. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela Gabi que palestrou, pela pastora Cariana. Que Deus continue abençoando, amada, te honrando. Enfim, por tudo quanto Deus fez em nosso meio. Amém, irmãs? Vocês gostaram? Estão levando? Eu quero fazer uma oração especial antes de nós encerrarmos. Eu quero estar chamando aqui a líder das mulheres, a nossa amada. Ela deve estar lá na cozinha, na correria, mas eu quero orar por ela. A Tatiane e a pastora Vanusa. Queremos orar por elas, porque esse trabalho só aconteceu porque essas duas se prontificaram aí, né? A líder das mulheres, juntamente com a Van. Confesso que me surpreendeu também, né? Não esperava a recepção com cuscuzinho, chazinho, cafezinho e prendas para nós. Então eu quero abençoar a líder das mulheres e a líder da oração, da nossa intercessão, que é a pastora Vanusa, amém? Que nós possamos abençoar essas amadas. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela vida, Pai, da pastora Vanusa, pela vida da Tati, Senhor, que está à frente a essas mulheres, e no dia de hoje nos proporcionou, ó Pai, uma tarde abrilhantada pela Tua presença, pelo Teu Espírito, ó Pai, pelo Senhor ter nos agraciado, ó Deus, com a vida delas, Pai, preparando tudo, ó Deus, para que pudéssemos sentar e nos banquetear desta palavra. Senhor, continue abençoando, continue zelando das tuas filhas, dando estratégia cada vez mais, dando sabedoria, Pai, e que possa direcionar bem estas mulheres, conforme elas têm feito, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. E todos nós queremos agradecer todas aquelas, né, que indiretamente ou diretamente fizeram a